Bom dia a todos. Quero agradecer o convite do presidente Álvaro Teixeira da Costa e revelar que eu, menino ainda, 10, 11, 12 anos, cresci lendo o Estado de Minas. Então, belíssimo jornal para um jovem que estava começando. Eu confesso que eu ia sempre primeiro na página de esportes, para ver o que estava acontecendo lá no futebol. Depois, a última página que eu chegava era política. Eu era jovem ainda, não sabia dessa complexidade que com que um dia eu teria que me defrontar. Mas eu acho importante essa fala inicial a respeito da comunicação, porque é verdade. Nós temos feito um diagnóstico extraordinariamente positivo do momento brasileiro. O Brasil é uma sociedade aberta. Eu digo que nós estamos traçando a trajetória que eu denomino de a dinâmica de uma sociedade aberta, uma democracia emergente, poderes independentes. O Legislativo declarou sua independência em algum momento lá atrás, quando fez um impeachment à direita, repetiu agora quando fez um impeachment à esquerda. O Executivo, quando tentou comprar sustentação parlamentar, despertou o Judiciário, que julgou e prendeu quem comprou e quem vendeu. A imprensa livre, quando se apaixonou pelo establishment, sofreu uma ruptura pelas mídias sociais, e alguém foi eleito, o nosso presidente, gastando menos de 3 milhões de reais. Tudo isso descrevendo uma vibrante democracia. Ninguém é dono desse país. Esse país é nosso. Nós somos uma democracia com poderes independentes, com aperfeiçoamento institucional. Ninguém está acima da lei. Você pode ser a pessoa mais popular do Brasil, se transgredir a lei, vai preso. Se for presidente da República e quebrar a lei de responsabilidade fiscal, sofre um impeachment. E isso é extraordinário. Isso é um momento extraordinário de aperfeiçoamento institucional. Então, eu não posso concordar com qualquer leitura pessimista a respeito do momento brasileiro. Os poderes estão se aperfeiçoando, se complementando, existem os checks and balances, de uma democracia saudável. Quando os militares estiveram num regime politicamente fechado, eles fizeram a infraestrutura nacional. Era natural que, com a redemocratização, depois de 20 anos de investimento em infraestrutura, através das grandes empresas estatais, Telebrás, Eletrobras, Siderbras, Portobras, Nuclebras, era natural que esse deslocamento se desse, então, para a área social, saúde, educação, saneamento, tanto que foi inscrito isso constitucionalmente, e constitucionalmente também, em 88, não só os recursos se dirigindo para a área social, mas também de uma forma descentralizada, transferências crescentes para estados e municípios. Como os economistas, à época, não estavam preparados, e como a classe política estava inebriada por ter chegado logo ao poder, acabou se envolvendo numa série de planos econômicos mal sucedidos, e o combate à inflação acabou levando 10, 15, 20 anos. E deixou as digitais aí, 4 trilhões, 5 trilhões de dívida interna, gastos de 400 bilhões de juros todo ano. Isso tudo atrapalha essa transição, que devia ter sido uma transição suave. Foi uma transição turbulenta, com 2 surtos de hiperinflação, com moratória externa, com impeachment, e tudo isso por consequência de um modelo econômico que estava condenado, que é um modelo intervencionista e dirigista. O país é riquíssimo, mas não consegue mobilizar as riquezas, porque, como eu já disse em algumas ocasiões, são 200 milhões de patos sendo servidos por 3 distribuidoras de energia, 1 perfuradora de petróleo, 6 bancos, 4 grandes... tudo aqui é assim, 4 grandes empreiteiras. E isso é um erro, isso é subestimativa tremenda do potencial do país. O país é riquíssimo. Basta nós deixarmos o país funcionar. E boa parte da nossa campanha foi exatamente esse diagnóstico. Um governo dirigista que deixa os
os orçamentos serem capturados por corporações? É um governo generoso e riquíssimo para quem captura o orçamento. Agora, não sobram recursos para atender o restante da população. Então, você vê o paradoxo de um governo que gasta muito, chegou a 45% do PIB, imaginem isso. Quer dizer, metade do PIB brasileiro transitando por contas governamentais. Então, ele gasta muito. Agora, ele gasta mal, porque se falta saúde, falta educação, onde é que ele está gastando esse dinheiro? Então, o diagnóstico é incontornável. O diagnóstico é os gastos crescentes, as despesas públicas descontroladas, quase derrubaram a democracia brasileira. Infelicitaram o final do governo do regime militar, saíram pela porta dos fundos do Palácio do Planalto. O Figueiredo não quis nem passar, fazer a transferência de faixa presidencial, envergonhado com a inflação subindo. Infelicitaram o final do regime militar e infelicitaram a democracia brasileira, porque o regime econômico é ruim, é um regime dirigista. Os gastos foram subindo e os epifenômenos, os sintomas foram se manifestando. Final do governo militar, crises cambiais recorrentes, porque o governo Geisel tomou muita dívida lá fora, dívida externa, e deixou um legado de crises cambiais. Governo Figueiredo, crédito descontrolado para a agricultura, plante que o João garante, conta aberta no orçamento monetário, inflação brasileira dispara, vai para 3 dígitos, vai embora, vai subindo, quando ele passa já está indo para 100%, 200% a inflação. Entra o governo civil, controla sintoma, congela preços, explodimos numa hiperinflação, como a Venezuela. Entra a primeira eleição direta, novo presidente Collor, da mesma forma ataca sintomas, congela os ativos financeiros, explodimos numa segundo surto de hiperinflação. Vamos para uma moratória externa. Agora, 2 recessões, o PIB cai quase 4%, 2 anos seguidos, quer dizer, uma série de infelicidades, e a democracia brasileira, resiliente, foi se adaptando. A população foi se adaptando, a democracia foi se adaptando. Então, politicamente, nós fomos nos desenvolvendo, estamos aperfeiçoando nossas instituições. Economicamente, nós ainda estamos na rota equivocada. Então, nosso diagnóstico era esse. Depois de 30 anos de centro-esquerda, natural, tudo natural e tudo compreensível. O regime era militar, de direita, autoritário, tá bom. Então, agora são 30 anos de centro-esquerda, em oposição a aliança de militares com conservadores que promoveram, aceitaram ou estimularam a Revolução. Então, pronto, agora a aliança de centro-esquerda, 30 anos. PIB não anda, Brasil prisioneiro de um crescimento baixo, nos últimos 8 anos cresceu 0,6% ao ano, não consegue progredir. Há uma aliança de centro-direita, conservadores nos costumes, nos princípios, nos valores, liberais na economia. Pronto. Não tem nada de transcendental, não tem nada de ameaçador, não tem nenhuma ameaça à democracia, não existe isso. Isso é uma crise fictícia. O Brasil é uma democracia vibrante e ninguém controla um país assim. O país é democrático. Todo mundo joga, o jogo todo mundo está jogando. Tem os poderes, tem o Tribunal Federal, tem o Judiciário, tem o Legislativo, tem a Câmara de Deputados, tem o Senado, tem o Presidente da República, tem as redes sociais na rua, tem a mídia convencional, cada um contando sua história, tentando entender um fenômeno complexo, porém virtuoso. Virtuoso. E quem ignora a realidade cai do cavalo. Então a mídia convencional se apaixonou pelo establishment, no momento em que o establishment estava sendo rejeitado pela população, e a população rejeita a cada 20, 30 anos, ela faz um movimento assim. Quando nós fomos para uma hiperinflação, ela rejeitou as candidaturas de centro. Na época era Aureliano Chaves, Dr. Ulisses Guimarães, Mário Covas. As candidaturas de centro foram rejeitadas e surgiram 2 extremos. Veio o Collor de um lado, veio o Lula do outro. Nenhum dos dois tinha 2% na intenção de voto quando começaram as pesquisas. Mas a população disse, chega. Quando o establishment perde a decência,
a renovação veio pelas urnas. Então, a população brasileira disse, chega, hiperinflação é perder a decência. Fez uma renovação. Chegou agora, o establishment perdeu a decência na visão da população. Para a opinião pública, o establishment perdeu a decência. Por quê? Corrupção. Corrupção era 100 milhões de reais, depois começou a passar para 1 bilhão, depois começou a chegar a 10 bilhões. Não dá. A população votou por uma ruptura com o establishment, dizendo, renovem-se, façam política de outro jeito, se rearticulem, condenem partidos convencionais, busquem novos eixos para a política brasileira. Por exemplo, um eixo, valores e princípios temáticos. Você é a favor ou é contra o aborto? Você é a favor ou é contra a religião? Você é a favor ou contra a bancada da bala ou a bancada da segurança? Um chama a bancada da segurança, outro chama a bancada da bala. Discutam, cheguem a um acordo. Esse é um novo eixo da política. O eixo temático tem dominado até aqui. Agora vai entrar um segundo eixo, o federalismo. Mais Brasil e menos Brasília. O dinheiro tem que ir onde o povo está. Então vai ter gente que vai defender os ministros, ficar com as verbas aqui em Brasília, fazendo grandes programas, e vai ter gente que dizer, não, manda dinheiro para estados e municípios. E aí os partidos políticos vão se alinhar em torno de novos eixos. Então, existem novos eixos. E eu tenho absoluta confiança na classe política brasileira que ela está à altura do desafio. Ela é sofisticada, ela é capaz, ela já lidou com fenômenos super complexos, como hiperinflação, moratória, impeachment. Ela tem competência para resolver um problema em que ela mesma se meteu ao não modernizar a própria legislação eleitoral e a própria forma de fazer financiamento de campanha. Havia uma forma estabelecida de fazer financiamento de campanha, uns abusaram, se excederam, acabou virando uma visão para a opinião pública de corrupção generalizada, de tomar lá da cá, pronto, tem que mudar. Quanto mais cedo mudar, melhor. E eu tenho certeza que a classe política vai assumir o protagonismo. E nós, da parte econômica, o que pudermos fazer, nós vamos ajudar isso a acontecer. Então, o primeiro grande item de despesa incontrolável, precisa ser recuperado o controle, Previdência. Vamos falar um pouco da Previdência já. Primeiro, só contextualizá-la num ambiente de mudança muito maior. Ela é só o primeiro passo, ela é só abrir os portões para um mundo novo de crescimento econômico. Ela é só abrir os portões, nós estamos abrindo os portões do crescimento, recuperando 10, 15, 20 anos de estabilidade fiscal. Um horizonte de estabilidade fiscal por 10, 15, 20 anos. E como disse o presidente do Correio do Estado de Minas, a primeira razão é o seguinte, não há alternativa. O regime antigo quebrou. A presidência antiga está condenada. E ela está condenada porque ela tem várias bombas a bordo. E eu usei sempre a imagem do avião, indo para alto mar com pouco combustível. A primeira bomba é a bomba demográfica. Eram 14 contribuintes para cada idoso. Hoje são, eu não digo nem contribuintes, 14 jovens para cada idoso. Hoje, muitos deles não contribuem por causa do desemprego, que é muito alto. 50 milhões de brasileiros estão sem a carteira de trabalho, não contribuem. Mas havia 14 jovens por idoso. Hoje, 40 anos depois, são 7 jovens por idoso. E esse sistema já está quebrado. Daqui a 40 anos, ou seja, quando nossos filhos se aposentarem, serão 2 jovens por idoso. Acabou, é inviável, já estourou. O avião já caiu, vai cair com nossos filhos e netos. Então, nós não podemos seguir com essa ameaça. A primeira grande razão para nós fazermos a reforma da Previdência, dentro desse esforço nosso de comunicação, que evidentemente nós não temos o mesmo esforço que a mídia, a minha capacidade. Nós temos outras habilidades, não a da comunicação. A comunicação, e justamente esse é o grande desafio, como é que a mídia convencional... As mídias tradicionais estão nos apoiando, boa parte, e apoiaram o presidente, pela percepção de envolvimento e compromisso nosso com a solução dos problemas. É um sentimento, é uma emoção. Essa turma aí está querendo atacar o problema e eles vão resolver esse problema. Ou pelo menos vão morrer lutando, tentando resolver. Então é uma coisa emocional. A coisa mais cerebral, que depende desse processamento,
justamente da mídia especializada, que tem equipes treinadas para depurar os fatos. A minha grande sugestão é que foquem no conteúdo e não na forma, porque ao focar na forma, perderam o contato com a opinião pública durante a campanha presidencial. O que aconteceu? Focaram muito no que alegavam ser os maus modos do presidente, os maus modos. Ora, o presidente não gosta disso, ele xinga isso, ele faz isso, faz aquilo. Focaram na forma em vez de conteúdo. O conteúdo é o seguinte: é um homem de grandes valores e grandes princípios. Integridade, patriotismo, persistência, vontade de fazer um país melhor. Esse era o conteúdo. E as pessoas se fixaram na forma. Ele fala palavrão, fala nome feio, ele xinga. Ora, a população entendeu o contrário, e as mídias sociais entenderam o contrário. Estava cheio de gente de boas maneiras, corrupto. A população falou: olha, nós não queremos muitas boas maneiras, não, nós queremos bons princípios. E esse foi um segredo, entre aspas, da vitória do presidente. É a vitória do conteúdo sobre a forma. Os princípios, os valores, a vontade de acertar, construir um país melhor, isso é muito mais importante do que falar ou não palavrão. Então, eu acho que a mídia, que é especializada, ela está entendendo isso, ela é capaz, teve 30 anos brilhantes de decodificação da democracia, de reabilitação das instituições, esteve junto nos impeachments, esteve junto nos grandes problemas que nós atravessamos. Ela se perdeu temporariamente, mas já voltou. Ela já entendeu, do ponto de vista de agenda econômica e de previdência, eles têm a capacidade de comunicação para nos ajudar a fazer a coisa acontecer. Então, o primeiro grande item, ou digamos assim, a primeira grande observação que eu faria é a do presidente, que é o seguinte: não há outra forma. Precisamos garantir as aposentadorias atuais. Só há uma forma de garantir as aposentadorias atuais: é fazer a reforma da Previdência. Se não fizermos, será inviável garantir as previdências. Os benefícios, as aposentadorias, não são sustentáveis fiscalmente. Isso vai quebrar ali na frente. Então, é uma obrigação nossa dizer: precisamos reformar para garantir. Segunda realidade: como é que nós vamos garantir isso? E, principalmente, como é que nós vamos garantir os mais frágeis? 80% dos brasileiros aposentados ganham só até 2 salários mínimos. Como é que nós vamos garantir essa turma? Atingindo o outro lado. Então, nós vamos ter que fazer o seguinte: remover privilégios, reduzir desigualdades, porque a Previdência atual é uma fábrica de privilégios, fabrica desigualdades, transfere renda dos mais pobres para os mais ricos. Não são nem ricos, vou dizer, são favorecidos. Quem ganha 30 mil, 40 mil, 50 mil no Brasil é bastante favorecido. E ela tira dos menos favorecidos e transfere para os mais favorecidos. Então, nós estamos reduzindo as desigualdades quando nós fazemos uma reforma indo para um sistema onde o político, o militar, a empregada doméstica, a dona de casa, todos estão indo para a mesma faixa, que vai do salário mínimo até 3, 4 salários mínimos. Então, nós estamos botando a coisa bem estreitinha ali na frente, de forma a reduzir as desigualdades sociais, a remover os privilégios, sem atingir os mais frágeis. Nós fomos nos mais frágeis e vimos o seguinte: quem é que se aposenta? Esses 80%, são 73%, 74%, são quase 80%, vão até um salário e meio, um salário mínimo e meio. Aí nós vimos o seguinte: quando é que essa turma se aposenta? Os homens mais pobres se aposentam aos 65 anos e meio. Então, nós pegamos a idade mínima e botamos em 65. Prejudicamos algum mais pobre? Não. Ele se aposenta hoje aos 65 e meio. Ele vai se aposentar aos 65. Então, nós pegamos uma realidade e botamos o limite lá.
dizendo, olha, a idade agora é 65. Agora, atingimos a quem? Quando eu estava explicando isso na Câmara de Deputados, o relator, Marcelo Freitas, se não me engano, de Montes Claros, deputado, ele virou e falou assim, é verdade, eu ia me aposentar aos 48 anos. Então, ele é que vai ter que trabalhar até os 65, pagando, ou seja, foi removido um privilégio, foi removido uma transferência de renda perversa, alguém aos 48 anos ia se aposentar ganhando 20, 30 mil. Os salários dos funcionários do Legislativo são 20 vezes maiores do que o salário médio do trabalhador brasileiro. A aposentadoria média do brasileiro é R$ 1.400 no INSS, no sistema geral, no regime geral. E a aposentadoria média do funcionário legislativo é 20 vezes maior, é R$ 28 mil. Então, quem nós atingimos foi o privilegiado, foi o mais favorecido. Olha, você agora, em vez de se aposentar aos 48, você vai ter que ir até os 65 e você não vai se aposentar com essa grana toda que você está ganhando hoje, não. Vai ser bem menos. Então, é evidente que o lobby contra está aqui em Brasília, está aqui em torno do prédio, está rodando por aqui em volta. O lobby não está no Brasil, não é o Brasil que está contra a reforma da Previdência, não. É Brasília que está contra a reforma da Previdência. Então é importante entender isso. E tem dinheiro, hein? Tem dinheiro, tem muito dinheiro de publicidade contra, tem gente recebendo no aeroporto, os congressistas com faixa, tem mobilização, tem muita coisa para garantir os privilégios, usando os frágeis de escudo. Bota de escudo os frágeis na frente, querem tirar dinheiro dos pobres. Não, não é verdade. É mentira, é fake news. Ah, no sistema chileno todo mundo suicida. É mentira. Suicida-se mais no Brasil do que lá. E aqui o sistema de repartição. Sistema de repartição causa mais suicídio do que o sistema de capitalização. Suicida-se mais aqui do que lá. E muito mais em Cuba. Mais do que aqui e mais do que lá. Então, essas são verdades. E a mídia tem que filtrar, apurar, decodificar e transmitir também. Então, primeiro, tem que ser feito para garantir as aposentadorias. Segundo, será feito mexendo exatamente em quem tem mais privilégios, nos mais favorecidos, sem atingir os menos favorecidos. Outro exemplo, mulheres. Quando se aposentam as mulheres que recebem também um salário mínimo, um salário e meio, até 2 salários mínimos, se aposentam hoje aos 61 anos e 6 meses. Então, o que nós fizemos? Bota 62. Então, praticamente o efeito 6 meses a mais só para as mulheres. Agora, a jovem que fez um concurso também, concurso público, entrou aos 20 anos e ia se aposentar também aos 40 anos, vai ter que ficar até os 62 anos e meio. Então, e nós pegamos, inclusive, esses menos favorecidos, que praticamente não foram atingidos, porque já se aposentavam aos 65,5 os homens, aos 61,5 as mulheres, e ficou 62, 65, o pessoal praticamente não foi atingido. Nós ainda baixamos os encargos trabalhistas de 8% para 7,5%. Então, eles vão pagar menos e vão se aposentar com o mesmo horizonte de tempo com que eles já convivem. Agora, os outros vão pagar mais. E as alíquotas iam até 22%, uma alíquota progressiva. Nós fizemos na Previdência Social o que existe nos sistemas tributários em todo o mundo, alíquotas progressivas. Quer se aposentar ganhando mais do que o presidente da República, ganhando 40 mil reais, o presidente ganha 30, ou ganhando 50, ou 100 mil reais, um determinado que acumula, porque foi governador, foi isso, foi aquilo, junta aquilo tudo lá, vai pagar 22%, que não é muito. Eles dizem até que é confiscatório. Não é confiscatório. Até os 30 mil, que é o salário do presidente, você pagou menos. É do 30 mil para os 100 mil, é só sobre 70 mil a mais do que o presidente da República ganha. É que você vai pagar 22%, você vai pagar 1/5
do luxo total, do abuso total, do excesso total. Aí vai ter sempre um juiz que vai falar, olha, isso é um confisco. Fala, pelo amor de Deus, fica quieto, não chateia, porque daqui a pouco o troço vai ficar pior. Daqui a pouco vai ser igual na Grécia, vai quebrar tudo. Daqui a pouco vai ser igual em Portugal, vai ter um corte de 40%. Então é melhor, o avião está balançando, fica quieto, senta aí, porque senão o avião cai. Se balançar muito, derruba. Então essa é a sugestão, entre aspas, proposta, que nós mandamos para o Congresso. E vamos respeitar a decisão do Congresso. A terceira bomba relógio que tinha a bordo, primeiro é a demográfica, segundo era os privilégios, que têm que ser removidos, terceira bomba relógio. A forma de financiamento da Previdência brasileira é uma arma de destruição em massa de empregos. São milhões de brasileiros excluídos do maior programa de inclusão social que a humanidade já descobriu, chama-se emprego. Inclusão social, dignidade, direito de criar sua família, chama-se emprego. Pois bem, nós dobramos o custo de mão de obra. O trabalhador quer ganhar um salário mínimo, R$1.000, custa R$2.000 para entrar numa empresa. O trabalhador ganha pouco e custa muito. Ele custa o dobro para a empresa. Isso é um crime contra os mais frágeis. Porque se você tiver que contratar alguém por um salário mínimo, quem você vai contratar? Um jovem que saiu agora da PUC do Rio ou da PUC de São Paulo, vai para a Disneylândia todo ano, fala 3 línguas, ou alguém da periferia que nunca viajou, não fala línguas, qual dos dois você vai contratar? Então você está discriminando justamente contra os menos favorecidos, seja o idoso que não consegue reempregar-se, seja o jovem que nunca teve experiência de trabalho. Aliás, o jovem que podia começar a trabalhar a 16, 17, 18 anos, hoje está conseguindo o primeiro emprego aos 28 anos. Isso é um crime, você deixar um jovem 10 anos desempregado andando pela rua. Ele nem estuda, nem trabalha. E nas comunidades mais frágeis, onde há tráfico de droga, criminalidade, etc., é um convite ao recrutamento. E aí depois você se espanta porque tem 60 mil assassinatos todo ano no Brasil. É uma fábrica de criminosos. E aí quando você vai ver, quem está por trás disso? A forma de financiamento dos nossos fundos previdenciários, que é através de impostos sobre a mão de obra. Você chega na própria folha de pagamento e mete lá um imposto para financiar. Então acaba sendo o seguinte, para cada brasileiro que quer se aposentar, você tem que jogar um na rua. Você desemprega um para poder criar um emprego para o outro. Está errado essa forma de financiamento. Então nós temos que sair desse regime, nós temos que ir para um outro regime. Um outro regime. Que nós fizemos mandando para o Congresso, para a Câmara de Deputados no momento, a proposta de reforma, foi dizer, os senhores estão dispostos a fazer um sacrifício pelas gerações futuras? Existe um compromisso de se sacrificar pelas gerações futuras ou não? Quer dizer, não pode encostar em ninguém do campo, não pode encostar no militar, não pode encostar em ninguém aqui do Congresso, não pode encostar, não pode, ou seja, nós não queremos sacrificar os contemporâneos. Nós preferimos então inviabilizar gerações futuras. Quer dizer, hoje um jovem, seu filho entra, te dá o paraquedas para você pular e o avião vai cair com ele em alto mar daqui a 5, 10, 15 anos. Esse é o nosso regime. Você tem que tomar uma decisão. Ou nós nos sacrificamos, os contemporâneos, olha, um pouco menos aqui, um pouco menos ali, um pouco menos lá. Ou nós nos sacrificamos, ou nós estamos empurrando a conta para filhos e netos. E essa é a decisão. Se vier uma proposta aprovada lá muito baixa, sem potência fiscal, a imagem que eu uso é essa, quer mandar o homem à Lua? Primeiro, só um foguete bastante forte, grande, vocês já viram os lançamentos, com força e potência suficiente para escapar à gravidade. Escapou a gravidade, aí sai um... Vocês já viram a cápsula
que os homens desceram lá, é um negócio pequenininho, é quase de papel celofane, é um material mais resistente, mas é um negócio ridiculamente simples e leve, porque já passou a fase inicial, que é o que a gente chama do custo de transição. Então, você precisa de 1 trilhão para garantir o lançamento de um regime novo. Tem que ter potência fiscal, te dar aí 10, 15, 20 anos de tranquilidade, para você pegar os jovens e falar, olha, nós vamos para o futuro, para um regime de capitalização. Que eu nem vou usar mais essa expressão, eu peço até à mídia para usar a expressão poupança garantida. Um regime de poupança garantida. Você fala capitalização, todo mundo, capitalização, banco, tudo que os ricos fazem, que é capitalizar o dinheiro deles, ganhar muito, quando você fala assim, deixa o pobre fazer isso também. Não, isso é um crime. É de uma burrice colossal. Você dizer que não vale para o pobre, você não quer para o pobre, o que o rico faz para ele, que é capitalizar o dinheiro. Ele bota o dinheiro para trabalhar. Juros altos, então, num país feito o Brasil, que o juro é o inferno dos empreendedores e é o paraíso dos rentistas, onde todo mundo da classe alta que tem dinheiro ganha um dinheiro louco capitalizando. Quando você fala assim, deixa eu capitalizar o pobre, não, o pobre tem que continuar miserável. O pobre não pode capitalizar, não. Cadê a fraternidade? Cadê a solidariedade? Dá vontade de falar um palavrão. Então, essa transição para um regime de poupança garantida, na verdade, tem grandes vantagens, que é não ter as bombas relógios do sistema antigo. A primeira grande vantagem é o seguinte: você está levando para o futuro recursos, ao contrário do regime atual, que você consome. O jovem hoje pega o dinheiro e entrega para o idoso consome, o país não leva nada para o futuro, mas você leva as promessas para o futuro. Olha, hoje é 1.000, amanhã é 2.000, amanhã é 5.000, só que você não está levando recurso para o futuro, você está levando só promessa, só saliva, por isso que vai quebrar. No regime de poupança garantida, o jovem está levando o recurso para o futuro. O jovem menos favorecido, o primeiro emprego dele aos 16, 17, 18 anos, é um trainee ainda, ele já recebe a caderneta verde e amarela dele e já começa a ser introduzido ao hábito de poupança que as famílias mais favorecidas têm. Ele já tem o recurso. Você perguntar para ele, pergunta para o povo brasileiro, pega um jovem qualquer, vem cá, você vai ter uma poupança garantida, você quer que entregue para o governo? Ou você quer que fique no seu nome, na instituição que você vai escolher para tomar conta do dinheiro? E ela é garantida, ela vai render 4% ao ano, inflação mais 3, inflação mais 4, o número que for. E lá na frente, você deve ter mais do que o salário mínimo, porque se tiver menos, a gente complementa. A poupança é garantida. Mas se a instituição financeira, que não é banco, é uma indústria separada de instituições de previdência pública, e se ela, durante o ano, quebrar ou falir, o Estado garante. Está garantido. Você tem a conta no seu nome garantida aqui. E se lá na frente não conseguir dar o salário mínimo, a gente garante o mínimo também. É mais fácil você chegar no futuro. Você tem que pagar 1.000. Se você chegar no futuro com 850, falta só 150. Você levou alguma coisa. Você salvou a previdência. Agora, chegar no futuro com todo mundo querendo ganhar aquilo, não levou nada para o futuro e não tem mais jovem para contribuir, quebrou o sistema. Então, as coisas são muito simples. Economistas sabem disso. São simples. Aí criam os problemas. Não, o custo de transição é infinito, claro. Se fizesse há 30 anos atrás, o custo era 0,5% do PIB. Se fizesse há 20 anos atrás, o custo era 2% do PIB. Se fizer hoje, o custo já vai subindo. E não é para todo mundo, o custo de transição não é caro demais, porque ele não é para todo mundo, ele é só para os jovens. Os jovens vão entrar nesse regime novo. Se todo mundo pulasse para o sistema novo, você quebrava o antigo, porque não tinha contribuinte no antigo. Mas é só para os jovens. Então, a primeira grande vantagem, vamos levar recursos para o futuro, vamos democratizar a poupança, vamos acumular recursos, vai botar o país para crescer. É um portão para o crescimento econômico. Nós vamos acelerar o crescimento econômico, não só porque os jovens vão acumular recursos, como também isso vai ser bem investido. Em vez de sumir no buraco fiscal de Brasília, no buraco negro, desaparecer, isso vai ser aplicado, isso vai botar a economia para crescer. Então,
as vantagens são extraordinárias. Qualquer economista sabe o seguinte: vamos acumular o capital. O que vai acontecer? Primeira coisa, o Brasil vai crescer mais rápido. Nós vamos acumular poupança e vamos investir melhor essa poupança. O Brasil vai crescer mais rápido. Segunda vantagem, quando se acumula capital e começa a crescer mais rápido, faz investimento, se aumenta a produtividade da mão de obra. Imagina um trabalhador sem capital, ele vai limpar um jardim aqui de Brasília, vai limpar o jardim do Palácio do Alvorada, vai lá limpar o jardim, sem nada na mão, sem capital, é só com a mão. Aí vai ficar uns 3 meses para arrancar aquela grama toda lá em volta. Se ele chegar com uma tesoura de cortar grama, ele leva 3 dias. Se ele chegar com a máquina de cortar grama, ele leva 3 horas. Então, quanto maior a acumulação de capital, maior a produtividade do trabalho, maiores os salários e maior a aposentadoria com que essa mão de obra vai se aposentar. Então, a primeira grande notícia é que você ir para um regime de capitalização, você está botando o país para crescer, você vai aumentar a produtividade do trabalho, o país vai crescer mais rápido, vai gerar mais emprego, não tem os encargos trabalhistas. Então, essa arma de destruição em massa de empregos hoje, que o trabalhador ganha 1.000 e custa 2.000, vai ser o contrário, ele vai ganhar 1.500, custa menos para a empresa, 1.500, e ele ganha mais, e tem mais empregos. Então vai ter um choque de geração de empregos, em 1, 2, 3 anos, você vai criar 1, 2, 3 milhões de empregos para jovens, que hoje estão excluídos socialmente pela incapacidade de conseguir encontrar um emprego. A outra vantagem desse regime é puramente fiscal. É dizer o seguinte: olha, o Brasil por 15 ou 20 anos está livre dessa ameaça de estourar os orçamentos públicos, não conseguir pagar a Previdência e criar um estado praticamente de instabilidade social. Imagina se o governo não consegue mais pagar os aposentados, de repente também não consegue mais pagar salário de funcionalismo, aí começa a emitir dinheiro, aí volta a hiperinflação. Quer dizer, é uma insensatez, ninguém quer ir nesse caminho. Então, eu estou absolutamente seguro, pelas razões desde o início que eu disse que nós somos uma democracia vibrante, aperfeiçoando suas instituições, eu estou absolutamente seguro nessa dinâmica de uma sociedade aberta, nessa cooperação entre os poderes, nesse alinhamento dos representantes do povo, os deputados, os senadores, os juízes que vão julgar eventualmente a constitucionalidade ou não dessas PECs. Eu estou absolutamente confiante de que o Brasil está encontrando o seu caminho e de que nós vamos construir isso juntos, independente de quem está em que partido, se é governador, se é prefeito, se é senador, independente disso. Podem ficar as cores da paixão partidária ali, acabou a eleição há 3 meses, 4 meses. Besteira ficar brigando agora. Nós vamos jogar fora todos esses anos que fizemos para reconstruir a democracia, agora vão estimular a confusão, vamos criar briga, vamos jogar uma mídia contra a outra, não tem esse troço, nós temos que cada um fazer o seu papel, e nem ficar cobrando tudo de um. Aqui tem uma visão muito paternalista da coisa, não, o presidente tem que fazer isso, o presidente ganhou uma eleição, o presidente levou uma facada, o presidente está fazendo coisas que estavam além do que se poderia pedir. Ele, quando se perguntou, quando conversei com ele a respeito da Previdência, que seria incontornável, a primeira reforma era da Previdência, isso era um tema incontornável. Quando eu falei: presidente, vamos tentar isso ainda no final do governo Temer? Ele virou: Paulo, a natureza do meu mandato não permite. Nesse Brasil que está aí, uma roubalheira danada, uma confusão. Eu fui eleito por um grupo pequeno de pessoas que me pediram para protegê-las. Então, nessa confusão que está aí, eu não posso trair a natureza do meu mandato. Eu falei: bom, presidente, eu não consigo ajudar, sem uma reforma da Previdência não há futuro. Não há futuro, qualquer que seja o governo, não vai prosperar. É a natureza do mandato, Paulo.
se eu for presidente da República, eu estou sendo eleito para consertar o Brasil e não para proteger meia dúzia de pessoas que votavam em mim. É a natureza do meu mandato. Tem a minha admiração uma pessoa com esse grau de integridade. E eu, na mesma hora, pedi a ele, falei, presidente, eu entendo sua posição, mas eu vou correr até os 47 do segundo tempo. Eu vou tentar fazer essa reforma. Cheguei a Brasília, fizemos uma transição, eu comecei a frequentar palácio aqui, correr de um lado para o outro, pedindo, pelo amor de Deus, para fazer uma infraconstitucional, qualquer coisa que nos ajudasse a fazer essa transição, com um pouco mais de sossego. E eu, quando falava com ele, ele dizia, confia em mim. E aí depois eu vi, quando nós chegamos, sentamos, e eu confiei, e ele correspondeu plenamente à minha confiança. Chegou lá, se perguntar a ele assim, quando é que as mulheres devem se aposentar, ele vai dar um largo sorriso e falar assim, aos 22 anos. Homem aos 60, e as mulheres aos 22. Ele brinca e fala, não. Agora, quando chegou lá na hora do vamos ver, vamos botar 62 anos aí. Pô, ele contorceu, girou, doeu, mas vamos fazer isso. É importante fazer isso? Vamos fazer isso. Então, eu não posso reclamar nada. Total apoio do presidente da República. Ah, mas ele devia ir para a mídia social e ficar o dia inteiro gritando viva a Previdência. Não, ele é um homem íntegro, ele não vai se falsificar a natureza dele. Ele faz isso com dor. Eu faço isso com dor. Agora, tem que ser feito. É como uma cirurgia. Você tem um filho, você tem uma mãe, você tem uma tia muito doente, precisa fazer uma cirurgia. Você vai dizer, não, estou com pena. Você vai dizer, faça a cirurgia. O mais rápido possível, conserte. Então, eu tenho que agradecer muito o apoio do presidente, primeira coisa. Segunda coisa, o presidente do Congresso, o presidente da Câmara de Deputados, Rodrigo Maia, tem sido extraordinário no apoio. É difícil também, porque não é uma posição popular, não é fácil, exatamente por essa falta de comunicação, essa deficiência nossa de comunicação. E se nós, como governo, temos essa deficiência, vamos só lembrar que todos os governos passados falaram em fazer e também não fizeram. Então, se para quem tinha habilidade de comunicação não deu para fazer, imagina para nós, que não temos essa habilidade. Então, é porque é difícil mesmo. E vocês têm que ajudar a gente a isso acontecer. Então, o presidente da Câmara de Deputados, Rodrigo Maia, tem sido extraordinário. O relator, o presidente lá da Câmara, da CCJ, quando eu fui, levei pedrada de todo lado, mas ele estava ali segurando, vendo a dificuldade, aprovou também. Então, eu estou absolutamente confiante na aprovação. É um grupo maduro de políticos. E os jovens vêm para mudar. Os jovens estão chegando já querendo mudar. E os que estavam aqui e foram renovados são representantes legítimos. Não pode haver crítica. Havia uma forma de fazer política que morreu. Nós não sabemos ainda qual é a nova. Nós sabemos qual é a que morreu. Essa morreu. Agora nós vamos desenhar a nova. Ela é em cima de temas, ela é temática, ela é em cima de princípios, valores, ela é em cima de eixos, como política federativa, de centralizar recursos, uma agenda estritamente política. A federação, a recomposição da federação é uma agenda política forte. Quem vai assumir esse protagonismo? Eu vejo o presidente Rodrigo Maia, da Câmara de Deputados, assumindo esse protagonismo. Nós vamos fazer as reformas. O presidente fez a parte dele, levou a reforma lá, o Rodrigo vem e fala, eu vou fazer também. Aí o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, já disse, olha, vou botar uma comissão paralela aqui, de forma que a gente não atrase. Então, se a Câmara de Deputados está avançando, o Senado está junto, já está examinando também. De forma que lá na frente, quando vocês examinarem, nós, Senado, também já examinamos. E aí votamos rapidamente, porque já estamos estudando isso ao mesmo tempo. Ora, isso é extraordinário. Isso é extraordinário. Como é que eu vou dizer que a classe política não está fazendo a parte dela? Vai fazer a parte dela. Eu estou seguro que vai fazer a parte dela. E acho que vai ser uma reforma de 1 trilhão. Se vier uma reforma com poucos recursos, eu não tenho. Se eu sei que tem pouca gasolina, eu não vou mandar um homem à lua. Não vou botar 3 pessoas em cima de uma cápsula de papel celofane e, em vez de eu botar um foguete que vai levar o sujeito pertinho da lua para ele descer e voltar para casa, se não tiver potência, eu não posso botar essa turma, que são os jovens, nossos filhos, não vou botar eles na cápsula de papel celofane, não vai dar certo. Eu não lanço ninguém. Se a reforma for pouco potente,
ela serve 1 ou 2 governos e ali na frente já tem que entrar todo mundo porque está acabando o combustível outra vez. Tá certo? Então, a decisão é democrática. Se for uma reforma forte, nós vamos para o segundo capítulo. Aprovou-se a potência fiscal necessária. Perfeito. Isso quer dizer que o Congresso disse o seguinte: estudem um regime de capitalização para os nossos filhos e netos. Existe combustível suficiente, nós estamos dispostos a nos sacrificar para que nossos filhos e netos tenham um destino diferente. Se vier um negócio de 500, 600, 700, menos, falar assim: olha, não estudem isso não. Nossos filhos vão trazer o paraquedas para a gente pular e eles que se resolvam lá na frente. O problema deles. Eu sou tão solidário com os meus contemporâneos, eu estou tão preocupado com meu vizinho aqui do lado, que eu estou pouco me lixando para o futuro do meu filho. É isso que está em questão. Então, eu estou confiante que nós vamos aprovar com 1 trilhão. E nós vamos todos, então, ganhar o ingresso para entrar na nova fase, quer dizer o seguinte: então agora vamos estudar o regime de capitalização. Vamos garantir um salário mínimo para todo mundo? Vamos. É o banco que vai tomar conta desse dinheiro? Não. É uma indústria nova, seguradora, que já existe, está cheio de seguros por aí. Nós vamos credenciar, vamos monitorar, regular, vigiar e garantir para os jovens que entrarem nisso. Bom, esse é o primeiro capítulo da Previdência, que tem 2 capítulos. Resolver o combustível suficiente, que é o custo de transição, e o outro, autorizar nós estudarmos um novo regime para criar empregos, etc. Agora, além disso, o governo tem outra coisa para fazer? Tem toda uma agenda. Sem isso, sem essa reforma, não há futuro visível, porque nós vamos para o caos fiscal e financeiro. Com essa reforma, nós abrimos os portões para uma fase nova. Primeira coisa que nós vamos fazer: abrimos o horizonte de investimento para 10, 15, 20 anos. O Brasil pode crescer aí 2,5%, 3%, 3,5%, 10 anos pela frente, porque vai ter uma acumulação de poupança. Ao mesmo tempo, com o equilíbrio fiscal, os investimentos privados voltam, tendo essa previsibilidade, tendo essa visão de estabilidade e equilíbrio financeiro por 2 décadas, períodos à frente, com muita serenidade, porque está controlado isso. Aí nós vamos olhar o resto do programa, que já está sendo trabalhado, só que isso tudo é uma corrente subterrânea, não tem muita coisa ainda vista, mas está sendo feita, que é o seguinte: primeira grande despesa, esse ano, 750 bilhões de Previdência, vamos fazer a reforma da Previdência. Segunda grande despesa, esse ano, 360 bilhões com juros da dívida. O que nós vamos fazer? Privatizações. Com as privatizações, nós vamos reduzir a dívida. Por exemplo, tínhamos botado uma meta de 20 bilhões de dólares de privatização esse ano. Eu só usei dólar porque estava falando lá fora. Queríamos aí uns 80 bilhões de reais, quase 100 bilhões de reais. E já privatizamos 11. 11 bilhões já foram. Mais da metade e menos da metade do tempo. Mas não estamos nem falando, está devagarzinho, porque por enquanto não tem peixe grande. Só coisinha pequena aqui, concessão ali, porto ali. Daqui a pouco vão entrar os grandes. Nós vamos começar os grandes também. Então, está tudo sendo preparado. É a segunda grande despesa. Então, com as privatizações, nós vamos travar essa despesa, que para o Brasil é uma vergonha. Eu tenho dito isso também. Para o Brasil é uma vergonha, que a segunda maior despesa é aquilo que eu falei: o Brasil gasta muito e gasta mal. Gasta muito porque chegou a 40% do PIB, 45% do PIB. Gasta mal porque nós somos um país que só tem 11% de idosos e nós já quebramos o país. Enquanto isso, os jovens, nós gastamos 750 bilhões com a Previdência e gastamos 70 com a educação. 10 vezes mais com os idosos do que com os jovens. E os jovens são 46 milhões de jovens indo por aí. Os idosos são 11 milhões, 12 milhões, é menos gente. Então, nós está mal gasto esse dinheiro. Aí, justamente por causa dos privilégios, das desigualdades. Aí vem a segunda grande despesa, juros da dívida. Isso é um gasto também estéril. Isso é o resultado, são as digitais do equívoco do passado.
Você combater a inflação só com a política monetária, com os gastos públicos expandindo de 18% do PIB, 40, 50 anos atrás, até 45% do PIB, quer dizer, eu vou combater a inflação, é como se eu estivesse freando com o pé esquerdo e acelerando com o pé direito. O carro não vai dar resultado bom. Experimenta fazer isso, pega o carro, aperta o acelerador e aperta o freio, fica apertando os dois ao mesmo tempo, cada hora você aperta um, não é razoável isso. Então o Brasil trabalhou 10, 20, 30 anos com juros absurdamente elevados pela falta de coordenação de política fiscal com monetária, exatamente pela incapacidade ou falta de coragem política, ou alianças políticas espúrias, alianças políticas inorgânicas, espúrias, quer dizer, a esquerda não estava muito preparada do ponto de vista de orçamento, desse troço, e fez aliança com conservadores oportunistas, e aí vamos estender o cobertor de recursos para as áreas sociais, e há muito mérito nisso. Os pobres entraram nos orçamentos públicos, isso é muito importante, só que não cortaram os privilégios, não cortaram os subsídios para as grandes empresas, continuaram fabricando desigualdades em todas as dimensões do governo. Você vinha na Previdência, ela estava ajudando os mais favorecidos. Você ia no BNDES, estava ajudando as empresas mais ricas. Não estava dando empréstimo para empresa pequena, microempresa, não estava dando microcrédito, é para rico. Então, o governo virou um aparato de transferência de renda. O próprio presidente Rodrigo Maia disse outro dia, os orçamentos públicos foram capturados pelas corporações. Corporações públicas, agora também piratas privados. Então, essas alianças são contra o Brasil. São contra o Brasil. Então, a segunda grande despesa são as privatizações, juros, nós vamos acelerar para reduzir a dívida. A terceira é o funcionalismo público em si, é a máquina pública. Então, vocês vejam que coisa dramática. O gasto público descontrolado com o passado inepto, que traz esse juro da dívida enorme, com o presente de excesso, que é a máquina, e com o futuro de privilégios em boa parte dessa máquina também. Então isso é um absurdo. O Estado passou a existir para si. Quer dizer, olha, desculpe meus erros lá de trás, pague meu salário hoje, me dê estabilidade para o emprego, tudo certinho, me dê um salário bem acima da iniciativa privada, e além disso, eu quero uma aposentadoria também bem maior que todo cidadão brasileiro, viu? Eu estou vivendo na União Soviética ou eu estou vivendo no Brasil? Isso aqui virou o quê? Cleptocracia, corrupção, benefícios para superburocratas. O que é isso? A eleição do presidente foi um não a esse estado de coisas. É um não a esse estado de coisas. Então, como é que nós vamos fazer? Nós vamos sair demitindo em massa no setor público? Não. 40% se aposenta nos próximos 5 anos. Deixa eles irem em paz para casa. E trava os concursos públicos. Vamos ter uma classe política e uma classe, na verdade, não vou dizer classe política, vamos ter uma classe burocrática, um aparelho de Estado de mais qualidade, mais gente, menos gente, mais bem paga, gente mais produtiva. Tem ilhas de excelência. Você vai lá no Banco Central, uma ilha de excelência. Você vai lá no Supremo Tribunal Federal, uma ilha de excelência. Você vai lá no BNDE, tem uma ilha de excelência. Quer dizer, grupos pequenos, bem pagos, fazendo a sua função. Esse é o Estado que nós queremos, um Estado magro, eficiente, que permita os orçamentos públicos exercerem a fraternidade. Porque hoje eles não conseguem ser fraternos, falta dinheiro. Não há dinheiro suficiente, apesar de tudo que a gente gasta, porque a gente gasta mal. Então, em 4, 5 anos, se aposenta 40%, nós digitalizamos isso aí tudo, simplificamos, está resolvido o problema ali também, na terceira grande componente. E aí vamos para as boas reformas. As boas reformas. O Pacto Federativo. Nós vamos pegar o pré-sal, o dinheiro que está no fundo do mar hoje, não é? O TCU foi extraordinariamente construtivo conosco, porque tinha uma guerra que estava lá há 5 anos entre o Ministério da Economia, da Fazenda na época, o Senado, o Ministério de Minas e Energia, ninguém se entendia, o petróleo não sai do chão. Então, em 3 ou 4 meses, houve um entendimento entre as áreas do Executivo. O TCU nos ajudou muito também.
E já vamos agora para os leilões do petróleo. Para vocês terem uma ideia, primeiro, o nosso grande diagnóstico durante a campanha, nós falamos o tempo todo mais Brasil e menos Brasília. Não é nada contra a cidade. A cidade tem que ter exatamente o que é o mais sofisticado do país, que são esses grupos de excelência. É a Câmara de Deputados, que são os representantes do povo, a Casa do Povo, é o Senado, que pensa a República, é o TCU, que vai ajudar a controlar os TCS, porque os TCS permitiram a explosão financeira dos estados. Houve cumplicidade entre alguns TCS e alguns governadores, quebraram os estados, e eles precisam dessa curadoria do TCU, que sabe como proteger o patrimônio da União, e não pode um governador pegar o carro com o tanque cheio e entregar o carro com o tanque vazio, quebrar o sucessor. Então os TCEs vão ter que trabalhar nos padrões do TCU. E isso é que nós queremos de Brasília, é excelência, a coordenação, a referência. E não a opção de ministro cheio de dinheiro no bolso aqui, quem quer dinheiro, quem vota em mim. Não é isso. O representante da população é o executivo local. Está faltando saúde, educação, chega numa república avançada, dá 3 tiros para cima. Em 5 minutos tem 8 carros de polícia em volta, 10 snipers e um sujeito dizendo baixa a arma e baixa devagar, senão você vai sumir. Você sente a presença do Estado. Se você desmaiar, vem a ambulância em 5 segundos. O Estado está onde o povo está, o dinheiro está lá, os recursos estão lá para tomar conta da população. No Brasil é o contrário, se der 3 tiros para cima na cidade, qualquer cidade brasileira, sai todo mundo correndo, porque a polícia não tem arma, se ela atirar, ela vai presa, o bandido tem metralhadora. Então, não adianta o recurso ficar aqui. Quem vai consertar o Brasil não é um ministro daqui cheio de dinheiro no bolso, perguntando quem quer dinheiro. É o Pacto Federativo. Nós temos que descentralizar os recursos, valorizar. Um governador de Minas Gerais é como se fosse o presidente da França. O cara tem 17, 20 milhões de pessoas lá em torno dele, ele é que tem que cuidar do problema de saúde, saneamento, educação, ele é que tem policiamento, segurança, e ele não tem dinheiro para isso. Enquanto isso, tem ministro aqui andando de um lado para o outro, cheio de dinheiro, oferecendo. Está errado esse troço. Então, isso nós vamos corrigir com o Pacto Federativo. E nós não vamos desorganizar nada. Tudo que está aí continua existindo. O que nós vamos fazer é na margem. Hoje o Brasil, eu usei isso durante a campanha, eu peço para vocês fazerem isso graficamente, sem tirar fotografia. Porque quando eu fiz isso, o Brasil é assim. Né? O Brasil é assim, o dinheiro está todo aqui em cima. Aí na campanha todo mundo, olha, se você votar em A, estava o Ciro Gomes assim. Agora, se você votar em B, tem assim. Isso foi durante a campanha. Maus modos, né? Mas o conteúdo era bom. O conteúdo era justamente o seguinte: o dinheiro no Brasil, 70% do dinheiro, 65%, 70% do dinheiro fica lá em cima. Tem ministro com orçamento de 100 bi, tem ministro com 70, tá cheio de gente aqui em cima com dinheiro. E esse dinheiro serve para fazer, às vezes, 8 estádios, ou 9, 10 estádios de futebol, quando, na verdade, só precisava de 6 para a Copa do Mundo. Dá para fazer, como eu vi ontem, conversando com o estado do Acre, gastaram lá num desses programas, foi o PAC, gastaram lá 100 milhões, o BNDES deu 100 milhões, quando acabou o dinheiro, a Caixa veio e deu mais 100, não tem 1 metro de estrada lá, não tem nada, não fizeram nada, sumiu o dinheiro, simplesmente sumiram 200 milhões lá. Quer dizer, então tem ministro falando, faz isso, faz aquilo, joga dinheiro aqui, joga dinheiro lá, quando você vai ver, o dinheiro sumiu, corrupção, não dá. O dinheiro tem que estar lá no local, o governador é que sabe se ele quer fazer estrada, se ele quer fazer escola, se ele quer fazer saneamento. Então, o Pacto Federativo, na verdade, é o redesenho da República Brasileira. Esse dinheiro todo vai sair do chão, e é muito dinheiro. Está estimado entre 500 bilhões e 1 trilhão de dólares, que vão sair do chão nos próximos 20, 30 anos. Esse dinheiro, nós vamos jogar 70% para estados e municípios, 30% para a federação. Então, o negócio é assim, nós não vamos fazer assim, chacoalhar, balançar todo mundo, não. Nós só vamos acumular aqui do lado, vamos acumulando aqui do lado. Quando a gente olhar daqui a 5, 10, 15 anos, o Brasil virou o que tem que ser. O dinheiro está na base, 70% na base, e aqui em cima, só as coisas de mais qualidade. Bom, eu fico por aqui, obrigado.
Ajuda, por favor.